Olá, amigos, voltamos com o programa Publicitário Interativo, hoje recebendo a Flávia Sampaio, diretora executiva da Cereja PRN, e falando da importância do ponto de venda e como pode ser explorado, na verdade, em benefício da informação para o consumidor no momento exato da compra. Flávia, qual é a importância do ponto de venda refletido ali em números? O que ela representa hoje do mercado publicitário? Nós estávamos conversando há pouco, né, Ângelo? Você estava até comentando que em relação às verbas de publicidade gira em torno de 12%. Isso. E eu comentei isso numa pesquisa da Ampro, que foi publicada agora, foi divulgada agora segunda-feira, em que diz que nas verbas de promoção está se falando em 75% com tendência de crescimento. 75%. 75% em tendência de crescimento. Quando a gente fala especificamente dentro do segmento pequenininho ainda, que é a mídia digital out of home, representa 0,5% do bolo publicitário, investimentos de veiculação, eu diria que o que há de solução em ponto de venda deve girar hoje em torno de 40%. Até porque é muito mais jovem do que as outras mídias digital out of home, como aeroporto, elevador. Perfeito. Na verdade, o que eu te falei dos 12% é que a informação que eu tenho é que da verba marketing, o envolvimento do ponto de venda nessa distribuição fica ao redor dos 12%, o que é extremamente significativo, né? De cada R$100 investido em marketing, 10, 12 vai para... Crescendo, né, Ângela? Crescendo, com certeza. E existe uma percepção, quando a gente entra em contato com o mercado, a gente tanto faz, contato com o anunciante nas suas áreas de trade, nas suas áreas de marketing. O interessante é que a primeira coisa que isso começa a ser perguntado e abordado é a 360. Não dá mais para conversar com marketing, com trade, com Exatamente. Tem que olhar para tudo. E até porque, né, Flávia, a gente sabe disso que antes as verbas de propaganda, elas tinham, na verdade, um destino mais ou menos já definido, né, em relação aos canais de comunicação. Hoje é um desafio, hein? Hoje o desafio é extremamente complexo, né? Ele é complicado. E eu diria até que hoje o profissional de mídia está plugado nas possibilidades do ponto de venda. Já encara esses canais como canais natural de comunicação. Ele vê como, enfim, uma alternativa, inclusive, de compor a campanha dele de forma mais, inteira, né? Completa. Sem dúvida. Flávia, tem aqui tem aqui de Caxias do Sul, ele está querendo saber, deixa eu pegar o nome dele aqui, que correu aqui, o Carlos de Caxias do Sul, ele está querendo saber como é que ele pode explorar melhor essas ferramentas. Como é que ele entra em contato contigo, enfim, como é que ele pode estar presente aí no seu sistema de comunicação no ponto de venda? Olha, em primeiro lugar, o que é importante dentro do que a gente está desenvolvendo? Na mídia digital out of home no ponto de venda, no caso da Cereja PRN, a gente tem características de mídia de massa, que entrega para todos os pontos que a gente está presente, mas a gente também pode atender só o Carlos, em lojas aonde ele identificar que o produto dele está presente. Para falar com a gente está fácil, você fala um pouco do nosso site, cerejaprn.com.br. E mesmo que não seja para usar da nossa solução, fala para o Carlos mandar um e-mail, estou sempre disposta a dar uma ajuda aí. Qual é o seu e-mail? Fala aí do seu e-mail. flavia.sampaio@cerejaprn.com.br. Aí, Carlos, aproveita aí, flavia.sampaio@cerejaprn.com.br. Exatamente. Perfeito. O Wallace está fazendo aqui também uma pergunta, ele diz o seguinte: se você acha que o digital sign vai sair para as ruas e tomar os lugares dos mobiliários urbanos? Daí nós vamos voltar na história da digitalização. Amanhã, talvez não, mas que é uma tendência, é uma tendência. Já ocorre em muitas cidades no mundo inteiro. Já ocorre em diversas cidades e vamos voltar a falar daquela história. O que importa é a mensagem, onde ela está sendo publicada, tem que ser adequada à sua época. O problema disso é que no caso de São Paulo, por exemplo, e outras cidades, fere a legislação que inibe, né? Eu prevejo aí que depois da Lei Cidade Limpa, com a chegada da questão do mobiliário urbano que vai ser reposicionado, que o digital signage poderá chegar no mobiliário urbano, que está contextualizado na cidade de São Paulo, inclusive. Pode não ser amanhã, mas é uma tendência. Perfeito. Flávia, qual que é a abrangência desse canal de comunicação? Quando um anunciante está lá e define uma atividade no ponto de venda, qual é a quantidade de pessoas que ele está envolvendo? Qual é a área geográfica? Como é que são essas informações? Especificamente nas duas TVs de ponto de venda da Cereja PRN, hoje nós estamos falando, no período de 28 dias, a possibilidade de atingir 54 milhões de impactos.
É interessante que no ponto de venda a gente não conta pessoas, porque cada vez que ele entra na loja, ele é um novo consumidor e de novo pode fazer uma compra. Então, nesse sentido, você conta consumidores e ele é um novo consumidor na sua volta. E em relação ao estudo que a gente levantou no Marplan, nós estamos falando algo em torno de 24% de penetração da população. Nós estamos presentes, eu diria que em 90% do território nacional com as 90%. lojas. Isso, por aí. Perfeito. O Wallace faz outra pergunta aqui, ele quer saber a sua opinião em relação ao tamanho do monitor para atingir realmente o público-alvo. Ele diz que tem determinados monitores que às vezes fica impossível de ler alguma coisa. Acho que o impossível de ler possivelmente porque a mensagem ali, enfim, a peça publicitária que não está adequada à mídia, né? não é o problema. É a história do celular, né? É a história do celular, né? Não dá para fazer, existe, enfim, um tamanho de fonte que precisa ser seguido. Depende da distância que você quer colocar. Enfim, se é um pouco mais distante, telas de 42, se são telas mais próximas, você pode até estar numa telinha. Se a gente for falar numa gôndola, você pode falar numa telinha de 12 polegadas. E tem áudio também, né? No nosso caso, nós trabalhamos com áudio e temos uma preocupação muito intensa em não poluir mais o ambiente da loja. Então, é um áudio que a gente chama de áudio direcional. Ele tem um alcance de 5 metros, mais ou menos, com o objetivo de chamar atenção para a tela. E não prescinde de todo o suporte de comunicação de digital signage, que precisa de texto, precisa de imagem dinâmica. Entendi. Agora, Flávia, uma curiosidade que eu tenho. Hoje, efetivamente, quem é que administra essa operação? É o diretor de marketing, é o diretor de propaganda do lado do cliente, ou é efetivamente as agências de propaganda que recomendam como alternativa de comunicação para a marca? Eu acho que varia de anunciante para anunciante. Cada um deles tem uma filosofia e eu comentei um pouco, falei da questão dos 360. Alguns estão mais avançados, outros nem tanto. Existem aqueles que optam por tratar como trade marketing, porque é ponto de venda. As agências ainda têm um papel, sim, de recomendação, mas a gente faz um trabalho muito de parceiro, de que a gente faz evangelização para que eles possam daí ter mais tranquilidade na área. O Wallace aqui resolveu se identificar por completo, ele é o Wallace Splendore e ele tem uma pequena empresa Digital Sign, monitores em restaurantes. E está evidentemente oferecendo o serviço deles aqui. E eu acho que é interessante comentar porque o ponto de venda e restaurante é sem dúvida também um local bastante adequado para envolver consumidores. Enfim, eu tive uma viagem para Nova York agora em outubro do ano passado, justamente visitando a Associação de Digital Signage nos Estados Unidos. E há uma tendência muito grande de crescimento da mídia digital out of home em restaurantes. E ele tem uma função específica, porque ele é tanto ponto de venda, como ele também é entretenimento. Exatamente, exatamente. E está aí, Salá, você duvidou que eu fazia essa pergunta? Não duvide mais, fiz a pergunta. Tá certo. Diga uma coisa, Flávia, qual é a melhor maneira de usar, a melhor maneira que eu digo em nível de editorial? São campanhas temáticas, são campanhas mais dirigidas ao consumo efetivo? Como é que o consumidor reage dependendo da informação? Eu acho que, enfim, o que a gente tem percebido é que existe uma receita que não é nada mágica, mas muito simples. O que normalmente o consumidor está procurando saber é qual é o benefício diferencial de um produto. E ele tem um timing e um roteirinho para seguir isso aí. Então ele se presta muito para campanhas de sustentação, onde você vendeu um conceito na grande mídia e depois você quer destacar um benefício de um produto especificamente. Serve para o calendário promocional, você reforçar. Então tem, enfim, na Páscoa todo mundo está vindo, todas as empresas de chocolate estão fazendo enfim, os seus pontos, seus estandes, suas pontas de gôndola. Você tem mais uma oportunidade ali para se destacar. Aconteceu com o Panetone com a gente no final do ano. Uma empresa que não era líder anunciou com a gente, teve uma performance teve também os seus quiosques, sua ponta de gôndola, e teve um crescimento em relação ao ano anterior significativo. Interessante. Você tem essas pesquisas e tal? A gente trabalha com os dados fornecidos de checkout e faz toda na verdade eu não gosto de chamar de análise, faz uma leitura de dados. Em que a gente compara anterior à veiculação, posterior à veiculação, como é que se comportou esse produto, se havia outras campanhas ou não. A gente sempre, junto com a indústria, procura analisar o efeito da contribuição da mídia digital atual. Perfeito. Flávia, o Alex do Mato Grosso, ele quer saber a sua opinião em relação à tendência da publicidade online.
Eu queria também dizer que eu conheço muito bem a Flávia, ela é especializadíssima na área digital, participou de um grande projeto, de um grande jornal de São Paulo, o Estado de São Paulo. Ela foi, na verdade, a grande coordenadora desse projeto. Eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre a tendência, respondendo inclusive o Alex, mas nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho. Na volta, a Flávia responde. Até já.